Olá, estamos iniciando a apresentação do nosso trabalho do PIC do quarto período de Engenharia Civil, alunos Deise Mariana Camilo, José Mário Furtado. Nosso tema é sustentabilidade na construção civil. Nosso grupo tem como proposta uma casa container ecológica. O objetivo do nosso trabalho é descrever os conceitos de sustentabilidade na construção civil e quais são as características de uma edificação sustentável. Então, no nosso caso, fizemos um projeto de uma moradia usando container marítimo e dotamos essa edificação de equipamentos e recursos que propiciam a economia de energia e água, atendendo os conceitos estabelecidos e mostrando a sua viabilidade técnica e econômica. A gente entra com o conceito de sustentabilidade na construção civil, o que a edificação atual deve se adaptar às exigências de um novo mercado e contemplar os conceitos de sustentabilidade, que é um conceito muito atual, nós estamos cada vez mais defendendo um planeta verde, então a nossa casa ela deve apresentar essas características também de sustentabilidade, de economia e de respeito ao meio ambiente. Na construção civil, qual que é o conceito de sustentabilidade? Que não basta ter a casa sustentável, mas também durante a sua construção. O projeto deve ser executado com um tempo menor que o convencional, deve ser uma construção tal que diminua os impactos ambientais. Então, já na locação dessa casa, o projeto deve escolher uma casa bem localizada, com uma posição adequada e sem destruição no meio ambiente. Deve-se utilizar materiais naturais, reciclados ou recicláveis, de preferência de procedência local, de tal forma que tenhamos custos de construção menores e com menor custo ambiental. Também não deve, durante a sua construção, ter risco laboral, quer dizer, qualquer acidente também é uma coisa que impacta na sustentabilidade dessa moradia. De tal forma que para o consumidor tem um preço reduzido também. Então, o conceito de casa sustentável, nós tiramos aí de Foster e Partners, que é uma edificação eficiente do ponto de vista energético, saudável, confortável, de uso flexível e projetado para ter uma longa vida útil. Quais são, então, as características de uma casa sustentável? Ela deve apresentar uma construção de baixo impacto, de tal forma que procura minimizar o impacto da locação do edifício no terreno, que nós tínhamos já comentado. Depois de pronta, deve gastar menos energia enquanto utilizável. Tem que ser uma casa duradoura, porque essa casa tem que durar muito, de tal forma que impacte menos o meio ambiente. E o ambiente interno deve ser saudável, não tóxico. Então, uma casa que a gente deve se prever que tenha o mínimo de uso de meios artificiais para manter a sua temperatura interna, menos uso de ar-condicionado, etc. E beleza, uma casa verde precisa ser bonita, a ponto dos moradores criarem com ela uma identidade. Quais são os conceitos, então, utilizados para uma casa sustentável? E alguns desses conceitos nós utilizamos no nosso projeto. Ela deve possuir um ecotelhado, que é o conhecido como telhado verde, uso de sistemas elétricos e hidráulicos que possibilitam a economia e o uso racional de água e energia elétrica, uso de madeiras certificadas, ou seja, com origem legal, instalação de sistema de aquecimento solar, de tal forma que a gente aproveite o sol e economize na energia elétrica. Um projeto que privilegia ao máximo a iluminação natural, uso de sistema de captação de águas de chuva para o uso interno, também visando a economia de água, emprego sempre que possível de materiais de construção recicláveis e reutilizáveis, e implantação de sistema térmico que visa a diminuição do uso de ar-condicionado, é o que a gente falou, de ser uma casa não tóxica. O que é o telhado verde? O telhado verde, a principal característica dele é absorver a água da chuva, e as plantas usam o calor do sol para fazer a fotossíntese, ao invés de liberar o calor para o meio ambiente.
O calor radiante, então, é absorvido pela cobertura de vegetação e não é transferido para a edificação imediatamente. Temos aí até aí embaixo um detalhe aí de um telhado verde, né? Outro recurso que a gente vai usar também é o aquecimento solar. A instalação no sistema de aquecimento solar provê água quente e abundante durante quase todo o ano, tá? E provê economia de até 30% na conta de energia elétrica. Qual que é basicamente, como é que é um sistema de aquecimento solar, né? Temos aí um diagrama, aí, um esquemático, mostrando aí a caixa d'água, o item 1 ali. Número 2, o reservatório térmico, e 3 são as placas os coletores solares. Então é um sistema muito tranquilo. Eu tenho na minha residência com 4 placas e é um sistema que nunca deu defeito. Praticamente o ano inteiro eu tenho água quente sem precisar de ligar o aquecedor, certo? Bom, agora eu fiz essa primeira apresentação. A Deise vai continuar a apresentação já mostrando para nós qual que é o projeto nosso especificamente, né, da Casa Container.